um cetro de equidade de uma forma dura, de uma forma leal, mas leal à vista do povo judeu. Ele não veio daquele jeito, ele era dignoso. É verdade. Se eu ver alguém conversando, eu vou parar. Amém? A palavra é mais importante do que qualquer assunto que for conversado aqui. Por favor. Então presta atenção. Então, olha o que eu vejo. Quando nós estivermos passando por problemas, ou seja, na verdade, não é só por problema, devemos fazer isso todo o tempo. E uma coisa que eu vi aqui, a primeira coisa que eu vejo aqui é a simplicidade de Jesus. Essa simplicidade, quando vemos que Jesus andava na terra como homem, nós pode ter certeza, amado, que aquele aspecto nós não sentiríamos atração dele. Se Jesus viesse da mesma forma, nós íamos ter um grande problema. Isaías 53, 54, 55 diz que nenhuma beleza havia nele. É Deus, aleluia. Para que nós o aproximássemos. Nada, não era nenhum loiro dos olhos azuis alto de Hollywood. Nenhuma beleza havia nele. É tanto que não se fala da forma de Jesus, do jeito dele, não se fala nos livros, nem nos livros do Queno, e nem os apócrifos, e muito menos nos heréticos, nem os historiadores comentam como foi Jesus. Eu creio que a forma dele não atraía ninguém, como diz Isaías 53, perdão. A simplicidade de Jesus. Ele não era. Amado, o inimigo, no século XVIII, naquela época já se criava. Na época que Jesus, o inimigo já sabia mais ou menos, já existiam os deuses gregos. Hoje não é diferente. Os deuses gregos estão sendo trocados. Estão sendo trocados aí pelos Avengers, né? Como eu disse, voltando de novo os deuses gregos. No século XVIII se levantou o iluminismo. Um doido chamado Nietzsche, que era crente desviado, falou sobre a teologia da morte de Deus, disse que Deus morreu. E aí falou-se pela primeira vez do super-homem. Foi Nietzsche que falou. Logo, 100 anos depois, um outro louco aqui na América cria um super-homem. Ou seja, essa imagem do super-herói que você deseja, do que o homem deseja, ela é totalmente antagônica ao que Jesus apresentou. Aleluia. Totalmente diferente. É uma imagem estranha, diferente. Ela não cabe no nosso pensamento grego, romano, filosófico, iluminista. Ela não cabe. Depois veio a Revolução Industrial, aonde o Evangelho menos foi atraído nos 2000 anos, século XIX, século XVIII, do século XIX. E Jesus, na sua simplicidade, mas na sua simplicidade ele falava. E quando ele falava, as coisas aconteciam. Era a palavra profética. E ele dizia, as coisas aconteciam. No século XIX, quase que o Evangelho morreu. Época de Darwin. A teoria da evolução. Ninguém queria mais ser crente. Ninguém queria mais ser cristão. Era até uma vergonha. Houve um debate na América, nacionalmente conhecido, um pastor com um homem que defendia a teologia da evolução. O pastor perdeu de longe, porque ele não tinha um conhecimento da revelação que nós temos hoje. Hoje se fala em teologia da evolução, é piada, porque o Evangelho continua crescendo. Porque no século XIX, que quase que a Bíblia saiu completamente de todo mundo, cumpriu-se uma palavra profética do nosso Deus, que se os homens não falar, as pedras clamarão. Aleluia. E as pedras clamaram. Começaram a achar achados
Foram lá naquela terra de Israel, aquela região que antigamente não era Israel, século XIX, acharam os rolos dos essênicos, e ali se confirmou a palavra de Deus, Deus fazendo com que as pedras clamassem, e elas clamassem em favor do nosso Deus, porque Ele é Deus, Ele é Deus. Se Ele precisar e necessitasse de se apresentar sobrenaturalmente, Ele o faria. Glória, aleluia. Mas ele veio de uma forma estranha. E ele se firmava tanto em que essa simplicidade viesse sobre ele, que ele fazia milagre e falava: olha, vai, mas não conta para ninguém. É muito mesmo. Coisa linda. O língua longa lá não aguentava e falava. Essa humildade de Jesus está. Quando a gente só entende essa humildade quando a gente vai lá para Tiago 4, de 6 a 10. Leia aí, Badinho. Aí a gente começa a entender um pouquinho o que é essa humildade. E a gente começa a entender ela como um princípio de honra, como um princípio espiritual. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, de vós, de duplo ânimo. Purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converter-se ao vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Glória a Deus por isso. Vos exaltará. É a primeira coisa que eu vejo nesse texto, é que Deus resiste ao soberbo. Já falou tudo, já deu uma declaração. Amém. O que é? Fique para lá. A soberba é gerada na nossa vida dia a dia, amada. Ela sempre quer preponderar na nossa vida dia a dia. Às vezes, quando as coisas estão acontecendo na igreja, há um relacionamento errado com o pastor, a primeira coisa que vem na nossa mente é achar que nós estamos certos. Princípio soberbo. Primeira coisa que vem quando há um relacionamento estragado, há um relacionamento de esposo, de marido, de amigo, de pai, de mãe, a primeira coisa é que nós temos razão. Princípio de soberba. Já diz o ditado que vocês conhecem, né? Aonde alguém tem razão, sempre vai ter problema. O Senhor sabia. Ele veio de uma forma para testemunhar. Ele veio de uma forma para mostrar para nós. Ele veio de um jeito para nos ensinar a andar na terra. Amado, não são sinais. Aqui nessa casa tem mulheres e homens que têm sinais. Aleluia por isso. São pessoas que entenderam a essência do cristianismo, como andar da humildade, e Deus abençoa. Mas não são os sinais que Deus quer que nós nos entendemos, não. É no nosso testemunho, é na forma de nós lidarmos com o nosso problema. Aleluia. A soberba. Por que Jesus falou que Deus resiste à soberba? Porque a soberba gera um chamado duplo ânimo. Quando você acha que pode, você vai ter um duplo ânimo. Que é isso? Uma hora você acredita, outra hora não. Duplo ânimo. Uma hora você tem fé, outra hora não. Você nunca vai descansar, você nunca vai ter paz. Enquanto o teu pensamento, enquanto a tua razão estiver te dominando, enquanto o seu ego, ou o seu superego, ou o super-homem que está dentro de você, querer dominar a situação que está sobre a tua vida. Aí eu vejo um desapego de Cristo. A Bíblia diz que Jesus destituiu, se esvaziando de si mesmo. Amado, fala que ele destituiu do que ele tinha direito. Falei com o Marcos, essa é a mensagem mais difícil que eu vou pregar na minha vida. Porque até eu tenho dificuldade nisso. Com a mensagem que Deus me deu, que eu preciso viver ela na minha vida. Ele destituiu de si mesmo, ou seja, ele tinha direitos, mas ele não exerceu os direitos dele. Ele poderia ter poderes sobre os bens materiais, sobre as finanças dessa terra, sobre a
ele destituiu. Ele tinha direito, ele não quis. Ele usou princípio espiritual. Sempre ele dizia assim: escuta. Um certo homem rico veio até ele e perguntou: Senhor, o que é necessário que eu faça para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou: eu preciso que você faça isso. Ele falou dos mandamentos, dos 10 mandamentos. Porque na época de Jesus, amado, existia 613 mandamentos. E os fariseus, os saduceus e os entendidos, eles ficavam procurando saber dos 613 qual era o mais importante. Porque tinha mandamento que era até, se você praticasse, estava contrário a outro mandamento. Então eles queriam saber qual era o mais importante. Qual era o mais importante? Eu